Listras e pintas. Aham. Preso e predador. Aham. Neurônio privado. Aham. Certo e errado. Hã? Você já ouviu falar no dilema do prisioneiro? Ele funciona da seguinte maneira. Imagina dois prisioneiros sendo interrogados sobre quem cometeu um crime, na mesma cadeia. Se os dois se acusarem, eles pegam 5 anos de cadeia a cada um. Se nenhum deles se acusar, nenhum deles trair o outro, beleza, pegam cadeia ainda, mas só por 1 ano. Mas se um deles resolver trair o outro e o outro não, esse que traiu, que acusou o outro, pega nada. Ele sai da cadeia livre e o outro pega 10 anos de cadeia. E aí? O que você faz? Qual que é a melhor resposta? Não tem melhor resposta, porque você não sabe o que o outro vai fazer. De repente você resolve ser bonzinho e o cara vai lá e te dá uma facada e mete você em 10 anos na cadeia. Ou de repente você resolve ser o cara sacana e dá ruim pra você também. O que você faz então? Esse tipo de problema, no qual o resultado da sua jogada depende da jogada do outro também, é chamado de jogo. E é uma mistura de matemática, psicologia, economia, ciências da computação, que é chamada de teoria dos jogos. É o assunto de hoje. Pois bem, tudo começou em 1980, com um cientista político chamado Robert Axelrod. Ele resolveu fazer um campeonato internacional de Jaquempo. Só que não, era um campeonato de dilema do prisioneiro. Ele queria saber se, quando você põe várias pessoas para jogar umas com as outras, se você for jogar assim, qual que é a melhor estratégia? Será que a estratégia que vai te render o melhor resultado é cooperar sempre? Ou de repente nunca cooperar, sempre trair o amiguinho? Ou, sei lá, tirar a cara ou coroa cada vez? Qual que é a melhor estratégia para ficar o tempo mínimo na prisão? E pensa você também. Porque se você não sabe o que o outro vai fazer, mas vai jogar várias vezes contra ele, qual que é a melhor estratégia? Principalmente se você sabe que o outro talvez tenha uma estratégia também. O que você faria? Talvez você pense um esquema assim super complexo do tipo, eu vou começar traindo ele sem cooperar porque eu sou malandro, mas aí se eu ver que ele tá cooperando mais de 10 vezes eu vou começar a cooperar também. Ou de repente não, eu vou meio que calcular a média de cooperação dele, tentar manter na média também, sei lá. Mas nem adianta, porque a estratégia vencedora foi a mais simples de todas. Ela tinha 4 linhas de programação e só. Simples assim. Batizaram ela de olho por olho. Funciona assim, você coopera na primeira vez, na primeira rodada, e daí nas outras você só copia o que a pessoa, o seu oponente fez na rodada anterior. Só isso. Vale lembrar que o objetivo de uma estratégia não é ser uma boa alma, não, é ganhar. Mas é aí que vem a parte interessante, porque se quando você cooperar, o objetivo de cooperar é simplesmente ganhar mais pontos pra você mesmo, ou enfim, ficar menos tempo na prisão, então por que você vai cooperar? Quando que você vai cooperar? O Axelrod resolveu analisar as estratégias vencedoras e ele viu que todas elas tinham uma característica em comum, ou um conjunto de características em comum. Mas tem gente melhor do que eu para explicar isso. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as 4 patas dele. É pra fazer tudo de bom, dividir tudo de bom que eu tenho, dividir com vocês todos irmãos, entende? Em suma, seja legal, mas seja provocável. Se o oponente te trair, você responde na hora, mas também não guarda rancor. Falou? E aí é claro que a galera resolveu chamar isso de olho por olho, dente por dente, né? Porque parece muito essa moralidade, a justiça lá das civilizações mais antigas do mundo. Não quer dizer que isso seja certo ou o que quer que signifique isso, mas é a conduta que venceu no dilema do prisioneiro. Essa conduta meio Velho Testamento, assim. E na época, claro, um monte de gente falou, beleza, então, agora que saiu o resultado, ó, eu vou fazer olho por olho, dente por dente e vencer na vida. Eles só esqueceram de um detalhe muito importante. Que todos os modelos estão errados. O campeonato do Axelrod fazia uma suposição no mínimo otimista demais. Ele supunha que você sempre sabe o que a outra pessoa tá jogando na hora que ela joga. Então é tipo Jaquempo, se você joga pedra, eu sei que é uma pedra, fala, é uma pedra. E na vida real, de repente você vê a pedra, puta, não, isso é uma tesoura. Se a pessoa tá tentando te ajudar, mas não, ela tá me atacando. Ou ao contrário, de repente a pessoa tá sendo traíra, mas você acha que ela tá te ajudando. Ou às vezes é mancada mesmo, você quis ajudar alguém e puta, você ofendeu a pessoa.
Acontece. O duro é que daí, se você tá vivendo nesse mundo olho por olho, dente por dente, o cara fez um negócio e foi mal interpretado, aí o primeiro, se me atacar eu vou atacar, aí o outro, se você me atacar eu vou atacar. E daí já era. Fica nesse ciclo de vingança infinita, que eu sou traíra porque o outro foi traíra comigo, mas ele é traíra também porque eu fui traíra. Parece esses países que estão numa guerra infinita que você nem sabe mais por que tá atacando o outro. Então fizeram um campeonato novo, vários campeonatos novos, nos quais dessa vez tinha um certo assim, um ruído, um burburinho, um barulho, um erro, uma taxa de erro. Então era como falar numa sala cheia de barulho. Tem uma chance de que o que você falar vai ser mal compreendido, uma chance de você não entender direito o que o outro falou, qual foi a jogada do outro. E daí, nesse novo ambiente, as estratégias que passaram a ser favorecidas, que passaram a vencer, não foram mais as estratégias tipo olho por olho. Foram mais estratégias generosas, estratégias que meio que perdoavam assim um ataque ou uma trairagem de vez em quando. E essa ideia de que o ambiente podia favorecer uma estratégia diferente trouxe um monte de biólogo pra roda. Eles falaram, não, isso aí é seleção natural, cara. Simples assim. E como bons biólogos, eles falaram, vamos brincar de evolução. Vamos falar que uma estratégia vencedora, ela vai se propagar, ela vai fazer mais filhinhos do que uma estratégia que fizer menos pontos. Vamos ver qual que vai ser a estratégia que vai vencer no final. E daí foi interessante, porque vinha primeiro uma onda dessas estratégias mais generosas, que cooperavam mais frequentemente, só que ela não ficava lá para sempre. Ela, aos poucos, era substituída por uma estratégia que pintava, que dessa vez cooperava com todo mundo, que cooperava sempre. Uma estratégia assim, Jesus, que dava sempre outra face. E aos poucos essa estratégia foi vencendo, porque ela nunca vai ter a chance de tentar atacar o outro e se dar mal. Não, ela sempre cooperava, era sempre do bem, da paz. E ficava um mundinho inteiro assim, cheio de Jesuses. Enfim, chega uma hora que essa estratégia mais caridosa, que sempre coopera, a estratégia Jesus, ela acaba dominando. Então fica um mundinho ali cheio de estratégias que sempre cooperam uns com os outros. O problema é que daí, se pintar uma estratégia traidora, uma estratégia que nunca coopera, que sempre vai trair, o cara vai chegar lá no mundinho que todo mundo é bom, vai falar, não vou trair, não vou cooperar, não, vou trair todo mundo. E daí essa estratégia começa a se espalhar também. É o trapaceiro que se espalha. E daí o malvadão acaba ganhando de novo. O que o malvadão, esse que não coopera com ninguém, não imaginava é que ele pode perder pro olho por olho. Porque imagina, tá todo mundo se atacando, mas por alguma razão alguém resolveu cooperar ou rolou um mal entendido, ia ser um ataque, mas acabou virando um elogio, uma ajuda. Na hora o olho por olho fala, opa, você não me atacou, eu não vou te atacar, você não me ataca, eu não te ataco. E quando tem dois olho por olho que seja, eles vão começar a cooperar um com o outro, cooperar um com o outro. Vão fazer muito mais pontos, ou enfim, ficar muito menos anos na cadeia, lá no dilema, vão fazer muito mais pontos do que o que só ataca. E aos poucos essa estratégia, olho por olho, vai substituir a estratégia malvadona. Isso é legal porque você acaba conseguindo um ciclo. Você tem um olho por olho, que vai ser substituído pela estratégia mais generosa, que é substituída pela estratégia Jesus, que é substituída pela estratégia do malvadão. E você acaba tendo esse ciclo, uma substitui a outra, uma substitui a outra. Teve gente que até desenhou um paralelo entre isso e civilizações que, ao longo da história, vão ficando mais calminhas, menos belicosas, que são menos violentas, vão ficando mais pacíficas, até que são tomadas, assim, dominadas por uma civilização novamente super cheia de violência, que também vai ficar mais calma ao longo do tempo. Talvez seja só isso. Talvez seja simplesmente estratégias tomando lugar uma das outras. Pera, se afasta um pouco. De onde vem a sua conduta? De onde vem a sua definição de bem e mal? Como que você define se vai atacar ou cooperar? Sua definição de certo e errado, elas vêm de Deus? Ou vêm de um texto religioso? Ou vêm de um texto filosófico que você aprendeu e agora usa para justificar suas ações? Ou será que elas são um produto de seleção natural? Dá até para você jogar um argumento em cima do outro. Falar que a filosofia talvez seja também um produto da evolução, será? Ou falar que Deus criou um universo no qual os humanos vão aprender a cooperar, mas que o diabo chegou e falou, mas não para sempre. Para variar, não tem uma resposta só.